Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo dos Souza Oficial. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aí no audiobook do livro O Homem Mais Inteligente da História, do autor Augusto Cury. Hoje vamos para a parte 10, a parte 11 do livro, que tem como título Lucas, um biógrafo lógico e detalhista, e também Maria, uma educadora ousadíssima. Então você que está acompanhando aí desde o primeiro capítulo do livro, desde a primeira parte, você tem notado que cada vez está ficando mais intenso, cada vez mais profundo, cada vez está mais impactante a leitura desse livro. E à medida que vai se passando as partes do livro, você pode perceber que vai se aprofundando cada vez mais. E isso vai ter um impacto muito grande na sua vida, assim como tem sido na minha. Espero que você possa estar acompanhando até o final a leitura desse livro e que você seja impactado por essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai criar algo muito maravilhoso na sua vida. Você que acompanha aí, não deixe de se inscrever, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, diz aí o que você está achando do livro. Se você nunca leu, o que você está achando, diga aí no comentário, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas com a leitura desse livro. E não deixe de compartilhar, porque muitas pessoas vão ser alcançadas também por essas mensagens, tá bom? Então Deus abençoe grandemente a sua vida. Então vamos para a leitura do livro e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Lucas, um biógrafo lógico e detalhista. A mesa redonda prosseguia. Depois de discorrer rapidamente sobre o caráter do misterioso médico grego e de seu mentor, Paulo, chegou o momento de Marco Polo revelar os detalhes das primeiras análises sobre os textos de Lucas. Seu semblante mudou. Comentamos fenômenos do biógrafo. Agora iremos penetrar na introdução ou prefácio do seu livro. O prefácio, quando profundo, revela um mapa do que se irá encontrar ao longo de uma obra. Mas que parte do texto do Evangelho de Lucas você considera o prefácio? Perguntou o Dr. Thomas. Os primeiros 4 versículos. E que análise você fez? Apressou-se Sofia a saber. Estou perplexo até agora, disse Marco Polo, fazendo um longo e enigmático silêncio. Michael, que conhecia bem o amigo, se antecipou e disse, pelo jeito, condenou Lucas como escritor. Escreve mal? É superficial? Vem bomba aí. O Dr. Lucas escreve como um louco, comentou Marco Polo. Eu sabia, disse Michael. Porém Sofia interveio, desanimada. Explique melhor sua observação. Uma afirmação desta não é uma resposta, mas uma opinião ditatorial. Os 2 teólogos ficaram abatidos. Saíram do céu para o abismo novamente. Queriam explicações inteligentes. Observando esses versículos, não vejo razões para essa loucura. Taxá-lo de insano sem argumentos plausíveis é uma insanidade maior ainda, disse o Dr. Alberto em sintonia com Sofia. Vocês me interpretaram erroneamente. Não disse que o Dr. Lucas é um louco, mas que escreve como um louco. Como assim? Questionou Michael, espantado. Lucas comenta que muitos se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os fatos que entre eles ocorreram, conforme descreveram testemunhas oculares e os líderes dedicados à palavra. E diz que ele mesmo investigou tudo em detalhe a partir de sua origem. Em seguida, ele endereça seu livro a uma pessoa específica. Decidi-te escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena convicção. Marco Polo sabia que o processo de formação de pensadores era forjado pela arte da pergunta. Perguntar, questionar, abria o leque da mente para grandes respostas. Ele provocava os membros da mesa redonda a cada minuto. O que vocês enxergam nesses primeiros textos? Qual era a intenção? Subliminar? Vejo um escritor preocupado com fatos históricos. Não um biógrafo de gabinete, mas um autor investigativo, como se estivesse defendendo uma tese, comentou o teólogo do Vaticano. Sim, ele perscruta fatos como um médico quando vai diagnosticar uma doença. Lucas, ao dizer que investigou, entrevistou, organizou os dados, demonstra que valoriza mais o natural do que o sobrenatural, mais o raciocínio esquemático do que uma narrativa supersticiosa. Interessante, apontou Sofia. Ele era um escritor refinado, mas, se ele escreve falando do biografado de forma apaixonada, não. Haveria um envolvimento emocional que dificultaria o distanciamento necessário para se realizar uma pesquisa adequada? Indagou Michael,
o neurocientista. Sim, Michael, ele se envolve emocionalmente, mas tem uma lucidez surpreendente. Gostaria de dizer que os textos iniciais são insignificantes, mas tenho de confessar que estou surpreso. Por quê, Marco Polo? Questionou o amigo. Vejamos. Ele fez um levantamento surpreendente das gerações da família de Jesus. Ele disse, Jesus, filho de José, que era filho de Eli, que era filho de Matate. Independentemente da exatidão desses dados, apontá-los é muito relevante. Ele fez entrevistas extensivas com pessoas que viveram com Jesus. Não vou entrar em detalhes agora, mas inclusive foi o biógrafo que mais se aproximou de Maria, e ela lhe revelou fatos íntimos sobre o filho. Tenho de reconhecer que, como escritor, o Dr. Lucas levou a racionalidade às alturas. Os dois teólogos e Sofia se encantaram com a honestidade de Marco Polo. Em seguida ele prosseguiu, o pensamento dedutivo é o pensamento mais lógico do intelecto, e poucos o desenvolvem por completo. Vamos exercitá-lo. O Dr. Lucas escreveu, muitos têm empreendido narrar ordenadamente os fatos que entre nós ocorreram. O que vocês deduzem desse trecho? Que Lucas empreendeu uma narrativa inteligente, baseada em investigação, afirmou o Dr. Thomas. Essa é a dedução óbvia, mas liberte seu imaginário e vá mais fundo na dedução, Dr. Thomas, instigou Marco Polo. Mas nada mais lhe veio à mente. Nem a dos outros. Lucas escreveu por volta do ano 55 d.C., antes da biografia ou Evangelho de João, correto? Sim, disseram os dois teólogos. Portanto, é provável que antes dele já tivessem sido escritos os livros de Mateus e Marcos. Mas por que Lucas diz que muitos têm empreendido escrever? Espere. Ele deveria ter dito no máximo 2, mas a expressão muitos tem grande significado. Indica que, além dos conhecidos, provavelmente existiam muitos biógrafos de Jesus, cujos escritos se perderam, afirmou o Dr. Alberto. É uma dedução mais profunda, afirmou Marco Polo. Ou não foram validados pelos cristãos, disse o Dr. Thomas. Faz sentido, comentou Sofia. Mas o pensamento dedutivo que entra em camadas mais profundas dos fatos é que o fenômeno Jesus era contagiante. Mexeu tanto com a mente e o imaginário dos personagens da época que provocou uma avalanche de sonhos, expectativas e afetos, motivando as pessoas a falar e escrever sobre ele. Talvez um delírio coletivo? Indagou Michael. Um delírio coletivo só ocorre nos focos de tensão política e social, como, por exemplo, quando um ditador está no poder ou um grande acontecimento social está em curso. Nesse caso, o eu torna-se refém do imaginário irracional. E o livro de Lucas foi escrito mais de 2 décadas após Jesus ter sido crucificado. Exato, Dr. Thomas. Além disso, se houvesse delírio religioso, o Dr. Lucas não falaria sobre narrativa lógica e muito menos seu mentor, Paulo, reconheceria as próprias loucuras, discorreu Marco Polo. Reconheço que havia consciência crítica, afirmou Michael, refinando seu pensamento dedutivo. Ao contrário da Alemanha nazista, onde os líderes eram inquestionáveis. Eles consideravam os judeus inimigos simplesmente por serem diferentes. Correto. E Lucas, apesar da paixão pelo biografado, empregou-os pressupostos de uma excelente análise, foco nos detalhes, capacidade de observação, entrevistas, organização de dados, concluiu o Dr. Alberto. Nesse momento, Sofia resolveu desafiar Marco Polo. Olhando para ele, disse, numa época em que o analfabetismo atingia as massas, o fato de haver muitos que se motivaram a registrar os comportamentos de Jesus reforça a tese de um personagem real, e não fictício, ponderou, olhando fixo para Marco Polo. O psiquiatra sorriu. Sofia apenas jogou combustível na fogueira que ele já havia acendido. Para mim, Jesus tinha sido um personagem construído por um grupo de galileus para libertá-los da tirania do imperador romano, Tibério César. Entretanto, independentemente de achados arqueológicos, a crítica filosófica e literária aponta para o fato de que Jesus não pode ter sido uma figura fictícia, uma obra da imaginação. Ele foi o agente de um terremoto emocional real, embora ainda não tenhamos julgado sua inteligência, reconheceu Marco Polo, perturbado. Surpreendente, disse o Dr. Alberto. Sempre falamos da inspiração divina desse livro, mas esquecemos que Lucas também usou uma notável inteligência. O ser humano raramente encanta, inspira ou impacta seus alunos, colegas de trabalho ou familiares.
Ao contrário do fenômeno Jesus, somos toscos demais, afirmou Marco Polo, decepcionado consigo mesmo, lembrando-se de Lucas, seu filho. Todavia, o que mais abalou meu preconceito não foi o raciocínio empregado pelo Dr. Lucas, mas sua motivação ao escrever seu livro. Não estou entendendo aonde você quer chegar. Lucas escreveu para a humanidade. Pontuou o Dr. Alberto. Não. Seu livro foi usado pela humanidade, mas ele não o escreveu com esse intuito. Para os judeus, então? Indagou o Dr. Alberto. Não. Para os gregos? Perguntou Michael. Também não, afirmou Marco Polo. Vejam novamente o prefácio e tentem encontrar um detalhe que passou despercebido por inúmeros estudiosos. Incrível! Que loucura é essa? É verdade. Lucas escreveu para um só homem. Bradou o Dr. Thomas. Ele disse: decidi te escrever um relato ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena convicção. Exatamente. A introdução de Lucas me atirou no chão, devastou mais uma vez meu preconceito, comentou o psiquiatra, que, em seguida, ficou em silêncio. Não entendo o que o abalou tanto, indagou Michael. Pense comigo. Você gastaria meses ou anos escrevendo um livro à mão para uma só pessoa? Seria um desperdício de tempo. Concordou Michael. Somos cartesianos, lógicos, apequenados. Contabilizamos o tempo, não o desperdiçamos nem com quem amamos. Não perguntamos para eles que pesadelos os assombram nem que lágrimas nunca encenaram no teatro do rosto, reagiu Marco Polo. Michael ficou mudo. Tinha uma filha com síndrome de Down, mas não era um garimpeiro que explorava os tesouros nos solos da emoção dela. Naquele momento, passou um filme em sua mente. Sua filha dizia: papai, papai, vem brincar comigo. Agora não posso, filha, ele respondia e saía de cena. Tinha tempo para a ciência, mas não para quem dizia amar. A sala do debate ganhava mais espectadores. Os que estavam presentes, bem como os milhares de pessoas que assistiam ao vivo pela internet, ficaram tocados com a superficialidade das relações interpessoais que viviam. Uma jovem de 15 anos, de origem japonesa, ao assistir ao debate, disse para seu pai: você nunca tem tempo para mim, papai. Conecta-se com o mundo, mas não se conecta comigo. Um jovem de Xangai, de 20 anos, comentou: meu pai, você sabe que sou o melhor aluno da classe. Conhece minhas notas, mas nunca perguntou nada sobre meus sentimentos nem sequer sobre minhas lágrimas. Estou deprimido, à beira de um suicídio. Um médico francês pediu desculpas para a esposa por ser seco e frio dentro de casa. Delicadamente indagou: o que eu posso fazer para torná-la mais feliz? Onde eu errei e não percebi? Muitas pessoas iam sendo transformadas à medida que assistiam aos debates e enxergavam o comportamento de Lucas em valorizar um amigo. Sofia completou o raciocínio de Marco Polo. Não temos tempo nem para nós mesmos. Somos traidores de nossa qualidade de vida, máquinas de trabalhar e de realizar tarefas. O livro de Lucas resgata o que o dinheiro jamais pode conquistar. Marco Polo aplaudiu e completou: Lucas teria escrito para um oficial romano, numa época em que o tempo era escasso e que a média de vida não ultrapassava os 40 anos? É quase incompreensível. Esse comportamento, de escrever um livro para uma só pessoa, é um surto psicótico, afirmou Michael, ou um surto de amor, ponderou o Dr. Thomas. Deduz-se que o livro de Lucas, por ser endereçado a um só homem, não era uma propaganda política ou uma peça de marketing de uma religião, mas um ato solene de amor. Sem amor não há inclusão social sustentável. A Europa, palco da Primeira e da Segunda Grande Guerra, precisa redescobrir um Jesus não religioso, um amor que transcende barreiras culturais, que abraça mais e julga menos, que desperdiça tempo com os que vivem à margem da sociedade, concluiu o teólogo do Vaticano, pensando na inclusão de imigrantes, nos ataques terroristas e nos conflitos econômicos. Todos silenciaram em homenagem às vítimas inocentes dos últimos ataques terroristas. Depois disso, Marco Polo finalizou o debate daquele dia. Não sei se vamos nos decepcionar com a inteligência de Jesus ou não, se passará nos testes de estresse e de gestão da emoção ou não, mas é inegável que, por onde andou, ele causou um vendaval emocional que fragmentou o egocentrismo. E assim terminou mais uma mesa redonda de Marco Polo e seus amigos.
Os demais debates ocorreriam no mesmo nível. A mente deles e dos que lhes assistiam começaria a vivenciar uma revolução emocional. Surpresas incríveis surgiriam. Maria, uma educadora ousadíssima. Respeitosos e entusiasmados, sem medo nem freios, os 5 membros discutiam o comportamento de Jesus e de todos os personagens que o envolviam, como Lucas, Paulo e Maria, sob o prisma das ciências humanas. Sem mais demora, Marco Polo retomou os debates. Sei que estão animados para começar a estudar a personalidade de Jesus, mas ainda não é o momento. Como não? Retrucou Michael. Estudamos, ainda que minimamente, algumas características da mente do Dr. Lucas, o biógrafo de Jesus. Agora precisamos estudar algumas características relevantes de sua educadora, Maria. O Dr. Alberto abriu um sorriso e disse: depois da Santíssima Trindade, Maria é a personagem mais querida para a Igreja Católica Romana. Mas será que vocês a conhecem? Provocou Marco Polo. É claro que sim, disse Dr. Alberto impulsivamente. Mas depois se corrigiu, pelo menos penso que conhecemos. Mas é muito provável que a mulher mais famosa da história, no que se refere aos meandros de sua mente, seja pouquíssimo conhecida pelos que a admiram. Sofia começou a refletir sobre as palavras do seu mentor e percebeu que mais uma bomba estava prestes a ser detonada. Sem demora, a moderadora da mesa redonda indagou: poderia explicar melhor? Quais características da personalidade de Maria são mais relevantes? Ela era dócil, meiga, abnegada, doadora, afirmou sem margem de dúvidas o teólogo do Vaticano. Marco Polo confrontou: não é esta Maria apontada pelo Dr. Lucas. Ela pode ser dotada de meiguice e generosidade, mas as características mais relevantes descritas pelo médico grego são: 1. Uma coragem extrema. 2. Uma sofisticada capacidade de reflexão. 3. Uma surpreendente habilidade de raciocinar de maneira sintética. E 4. Uma autoestima extraordinária. O Dr. Alberto comentou: sou teólogo e também formado em psicologia. Dei inúmeras conferências sobre Maria, mas essas características não estavam em meu radar. Coragem extrema e autoestima extraordinária. Será que não está equivocado, doutor Marco Polo? Perguntou o Dr. Alberto. Esses traços da personalidade de Maria também são novos para mim, comentou Sofia, que também admirava a mãe de Jesus. Sempre vi Maria triste, sofrendo, tal como esculpida na Pietà, a famosa obra de Michelangelo que fica na Catedral de São Pedro. E em que base analítica você se apoia para afirmar essas 4 características? Pense um pouco, Sofia. Quem acreditaria que o bebê era um projeto divino? Como acreditariam que uma jovem, uma adolescente de 15 ou 16 anos, era portadora da mais notável missão? Como convencer homens cultos, os escribas e fariseus, que determinavam o que era adequado em termos espirituais ou heresia? Ela aceitou ficar grávida sem titubear, numa terra em que os adúlteros eram condenados à morte. Como ela explicaria a gravidez a seus pais, ao futuro marido e aos amigos? É preciso determinação, reconheceu o Dr. Thomas. Mais que isso, uma ousadia sem precedentes. Para nós, que enxergamos os fatos sob o ângulo espiritual, parece que tudo ocorreu de forma perfeita, harmoniosa, mas esquecemos de nos colocar no lugar dos outros para sentir suas angústias, afirmou o teólogo do Vaticano. Sem dúvida, comentou Marco Polo, perito em análise crítica. Interpretar os comportamentos de alguém já é seríssimo, ainda mais quando são descritos em letras secas e frias. Temos de duvidar de nossas verdades, pensar em outras possibilidades. Vivemos num mundo violento porque as pessoas pensam sem qualidade. Transportem-se para o lugar de Maria e tentem sentir suas emoções. Ao fazer esse exercício, o Dr. Thomas comentou: imagine as noites de insônia, o risco de ser execrada socialmente, os deboches, as críticas dos que a consideravam louca. Num momento ela era exaltada como a mulher das mulheres, noutro, tinha de suportar ser a mãe mais perseguida, afirmou Sofia. Marco Polo se alegrou ao ver que seus amigos estavam saindo da superfície do debate e entrando em camadas mais profundas do raciocínio dedutivo, indutivo e reflexivo. Sofia, lembrando-se de sua breve e sofrida experiência como mãe, comentou: o único filho que tive nasceu com 7 meses, prematuro, depois de uma grave discussão com meu ex-marido.
Mas, infelizmente, ele teve problemas cardiorrespiratórios. Os olhos de Sofia lacrimejaram ao relatar sua emocionante história. Ela recordou a cena. Onde está meu filho? Perguntava ela. Acalme-se, Sofia. Ele está na UTI neonatal, dizia a enfermeira. Mas meu instinto materno falou mais alto, contou aos membros da mesa. Ninguém conseguiria me impedir. Eu saí segurando o soro e fui até a UTI. Desesperada, cheguei à porta e tentaram me barrar. Mas eu gritava, quero ver meu filho. O médico olhou em meus olhos e me deu a sentença final, um punhal em meu coração. Sinto muito, ele acabou de falecer. Eu entrei na UTI e comecei a acariciar meu pequeno bebê. Queria vê-lo brincando, crescendo, me beijando, mas seus lábios estavam cerrados e seus olhos, fechados para sempre. Todos os membros da mesa redonda colocaram as mãos sobre as dela. Sinto muito, disseram. Você é forte e encantadora, Sofia, concluiu Marco Polo. Não poucos espectadores na plateia e entre os que assistiam via internet choraram. Foi então que Sofia acrescentou, se eu estivesse no lugar de Maria, se tivesse que fugir desesperadamente para que meu filho não fosse morto, talvez enlouquecesse ou me considerasse a mais enganada das mulheres, não a mais privilegiada, afirmou, ainda emocionada. Depois de uma breve pausa, o teólogo de Harvard perguntou, a Marco Polo, entendi que Maria precisou de uma coragem extrema, mas que elementos o fazem considerar que Maria era reflexiva? Em primeiro lugar, o Dr. Lucas comenta que um forasteiro invadiu seus aposentos, um extraterrestre chamado Gabriel. Em vez de sucumbir ao medo, Maria ficou intrigada, analisando o motivo de sua saudação. Em segundo lugar, quando o estranho lhe fez a proposta do projeto divino, ela novamente refletiu e quis saber como os eventos se materializariam. De fato, essa dedução é surpreendente. Quem debateria com um fantasma? Maria discutiu com o estranho, disse. Como isso ocorrerá, se não tenho relação com homem algum? Apontou o Dr. Alberto com perspicácia. Ela era uma jovem reflexiva, não impulsiva. Lucas disse no prefácio da biografia de Jesus que relataria fatos, testemunhados em primeira mão. É muito provável que esses pensamentos íntimos de Maria tenham sido relatados por ela própria, concluiu o Dr. Thomas. Há grande possibilidade de isso ser verdade, afirmou Sofia. Michael ficou com uma pergunta entalada na garganta enquanto Marco Polo fazia essa exposição. Esperem um pouco. Vocês acreditam que Maria concebeu, miraculosamente? Em pleno século XXI, é um absurdo crer nesse fenômeno. Marco Polo se adiantou. Para a medicina, Jesus precisaria ter 23 cromossomos de um espermatozoide e 23 cromossomos de um óvulo. Assim seria formado um ovo, que se multiplicaria rapidamente em milhões de células, que formariam um embrião, e a partir do segundo trimestre teria bilhões de células e formaria um feto, que resultaria num organismo com mais de 10 trilhões de células. Como você aponta, Michael, a equação biológica de Jesus não fecha. Mas não podemos esquecer que quem nos dá um relato da concepção de Jesus não é um escritor qualquer, mas um médico criterioso, o Dr. Lucas, alertou Sofia, assumindo o papel de médica psiquiátrica. O autor da vida poderia ter pego todos os cromossomos de Maria, feito uma clonagem e modificado apenas um dos cromossomos X, transformando-o em Y. Impossível! Disse Michael. O que é impossível para os homens é possível para Deus, afirmou o Dr. Alberto. Falamos que não discutiríamos religião neste debate. Deus para mim é uma ficção, disse Michael, se levantando com rispidez. Se você não é uma ficção, como pode afirmar que Deus é uma ficção? Retorquiu o Dr. Alberto, irritado. Os ânimos ficaram acirrados. Marco Polo tentou acalmar o amigo. Quando a fé fala, a ciência se cala. Esse é o nosso trato. Mas pense um pouco, Michael. Vamos fazer uma exceção e discutir filosoficamente as hipóteses da concepção de Jesus. Nesse momento Marco Polo entrou em camadas tão profundas que todos os que o ouviam ficaram abalados. Supondo que Deus exista, vamos colocá-lo no centro deste debate. Quero respostas honestas e rápidas dos dois teólogos. Quem é ele e qual é sua identidade? Não sabemos com precisão. Deus é um mistério, disse o Dr. Thomas. Obrigado pela honestidade. Mas não é estranho amarem e seguirem um desconhecido.
Jesus Cristo revelou alguns de seus aspectos, afirmou o Dr. Alberto. Qual a sua origem? Perguntou Michael, com uma risada sutil. Ele não tem origem, afirmou o Dr. Thomas. E completou, ele é autoexistente. Ele é, sempre foi e sempre será. Existe de eternidade a eternidade. Como é possível? Então ele é tão grande que está zombando deste debate, declarou Marco Polo. A plateia riu. Talvez esteja se divertindo, comentou o Dr. Alberto. Mais risos. Ele não se assusta com o meu ateísmo nem com o de Marco Polo? Alfinetou Michael. Penso que ele é um pai que vê as crianças correndo de um lado para outro e diz, que brincadeira interessante. Especulou o Dr. Thomas. Era só o que me faltava, sou um brinquedo de Deus, comentou Michael. Dessa vez a plateia caiu na gargalhada, inclusive Sofia. Mas em seguida o Dr. Thomas comentou, todavia, este debate é seríssimo e tem consequências importantíssimas, pelo menos para nós, mas talvez para toda a humanidade. Eles gravavam o debate para depois transformá-lo em livros. Ah, bom, assim já melhorou. Afirmou Michael, de forma engraçada. Marco Polo aumentou a temperatura das perguntas. Por que Deus fica no anonimato? Não sei, afirmou o Dr. Alberto. Por que não intervém diretamente nesta cálida espécie? Não sei, afirmou o Dr. Thomas. Como não sei? Vocês não são teólogos notáveis? Indagou Marco Polo. Nenhuma resposta seria suficiente para essa questão. Sobretudo depois que se instalou este debate sobre a mente de Jesus, afirmou o Dr. Thomas com maturidade. Retomemos o pensamento de Voltaire. Deus não age porque é omisso ou porque considera a humanidade um projeto falido. Provocou Marco Polo. Gostei, Marco Polo. Esse questionamento foi na mosca, comentou Michael, eufórico. Mas a resposta do Dr. Thomas foi um balde de água fria. O autor da existência é tão grande e apostou tanto na humanidade que deu a ela um tesouro insondável, a liberdade de escolha. Escolhas erradas são as verdadeiras responsáveis pela biografia da humanidade ser manchada pela violência, inclusive a violência causada pelos erros dos cristãos, como as cruzadas, a Inquisição, a exclusão das minorias, disse Michael, mais exaltado. Inclusive essas, afirmou laconicamente o teólogo do Vaticano. Os crimes cometidos por filhos não podem ser atribuídos aos seus pais. Os filhos erram quando os pais não os educam bem. Comentou Michael. Nem sempre. Você é neurocientista e sabe que não se fabrica uma personalidade. O que estamos fazendo nesta mesa redonda? Não estamos estudando a inteligência de Jesus? Não vamos analisá-lo como gestor da emoção? Não pretendemos avaliá-lo como mestre. Vamos ver se ele é um bom educador da humanidade? Indagou o Dr. Alberto. Excelente desafio. Mas vamos ver também se os cristãos são bons alunos? Provocou Michael mais uma vez. Notável desafio. Estamos aqui para isso. Disse o Dr. Thomas sem meias palavras. Inclusive para mapear nossos vampiros emocionais. A mesa redonda produzia debatedores fortes que pouco a pouco perdiam o medo de olhar para dentro de si. A plateia estava fascinada com todos esses questionamentos profundos. Inteligente resposta, constatou Marco Polo. Neste debate, estudaremos a mente de Jesus e colocaremos em xeque inclusive suas habilidades para formar pensadores. Agora vamos continuar exercitando o raciocínio complexo. Imagine que Deus se esconde atrás da cortina do tempo e do espaço. Nesse caso, ele é superpoderoso e está acima da teoria da relatividade e da física quântica. Como pode alguém tão grande enviar o filho que tanto ama à morte? Deus não foi cruel? O que você chama de crueldade nós chamamos de amor, afirmou o Dr. Thomas. Marco Polo engoliu em seco, suspirou e continuou a bombardear os ilustres teólogos com suas perguntas, algumas nunca antes feitas. Seria sensato seu filho, superpoderoso, atemporal, passar pelo constrangimento de ser um embrião, um feto, um bebê, uma criança, um adolescente, para depois se tornar um adulto e atuar no teatro social? Michael entrou nessa seara, sorriu vitorioso e completou. Parabéns, Marco Polo, sou fã do seu raciocínio. Se eu fosse Deus, seria mais esperto, enviaria um general com um enorme exército ou um super-herói. Mais uma vez a plateia riu. Mas Sofia não gostou da maneira debochada.
Como Michael falou e confrontou, os super-heróis, como o Super-Homem e o Batman, são acéfalos. Eles combatem inimigos sem se preocupar com a história socioemocional dos oponentes. Todos deram gargalhadas. Sofia completou, mas agora alguns roteiristas estão tentando humanizá-los. Opa! A doutora Sofia deixou de ser moderadora e está tomando partido, disse Michael com ironia. Nesse meio tempo, mais alguns espectadores entraram na sala de debates. O doutor Alberto estava adorando o raciocínio de Marco Polo e comentou, de fato, o projeto de Deus é complexo, demandou um custo emocional caríssimo de sua parte. Ele queria que seu mensageiro, seu filho, adquirisse a humanidade no sentido mais pleno da formação biológica e psicológica para que, entendendo as loucuras humanas, pudesse resgatar o ser humano. O bebê, o menino e o homem Jesus precisavam sentir dores físicas e emocionais, experimentar a solidão, o desprezo, os vales das angústias e das ansiedades, completou o Dr. Thomas. Marco Polo parou para pensar, não esperava essa resposta. Mas insistiu, para vocês, então, Jesus tinha consciência de quem era no útero materno? Você entrou numa esfera em que nunca imaginei entrar. Não sei, afirmou o Dr. Alberto. Se Jesus era o Filho de Deus tal como vocês creem, o útero de Maria poderia ter sido uma solitária insuportável, afirmou Michael. 9 meses poderiam ser um período emocionalmente mais longo do que toda a eternidade. Um cárcere inimaginável, afirmou Marco Polo. E especulou, a não ser que sua memória preexistente fosse suprimida durante sua formação fetal e sua infância. Estou perplexo com seus questionamentos, Dr. Marco Polo. Nunca imaginei que com esta idade minha mente iria se tornar um caldeirão de indagações, disse o Dr. Thomas. Talvez a memória de Jesus tenha sido suprimida durante a formação de sua personalidade e sido resgatada aos 30 anos, quando ele começou a divulgar sua mensagem. Mas esses pontos são um mistério. Lancei a dúvida, mas como cientista sou obrigado a pensar melhor a respeito. Uma amnésia temporária? Um comportamento autista em relação a seu passado temporal? Difícil ter certeza. E, além do mais, como Jesus poderia ter suprimido seu passado preexistente se com 12 anos debatia com os doutores da lei e dizia coisas além dos ensinamentos dos seus pais? Refletiu Marco Polo. Não sei. Nunca tinha pensado sobre isso. Se a memória de Jesus estava preservada, ele pode ter sofrido e se sacrificado pela humanidade muito mais do que imaginam todas as religiões que o admiram. Sua formação foi tão dramática quanto sua crucificação. Um cárcere insuportável, afirmou o Dr. Thomas, impressionado. Meu Deus, a crucificação seria apenas um fragmento de sua dor, comentou Sofia, admirada. Lemos os evangelhos com tanta superficialidade que anulamos nossa capacidade de pensar, concordou o Dr. Alberto. Antes de terminar mais uma mesa redonda, Michael se levantou e tentou sintetizar seu mar de dúvidas. Vocês não acham absurdo um suposto príncipe, enviado por um poderosíssimo rei, nascer num curral? Isso é coisa de louco. Louco de amor, confrontou o Dr. Alberto mais uma vez. Amor. Vocês religiosos são infectados pelo romantismo, afirmou Michael. De fato, qualquer bebê nas favelas do Rio de Janeiro, da Índia e de Bangladesh nasceria em condições mais dignas do que esse menino. Não bastasse o possível cárcere do útero materno, o bebê nasceu num estábulo, mal teve tempo de brincar, precisou fugir para outro país para não ser morto. Esse menino teve muitos motivos para ser deprimido e ansioso. Se não soubesse filtrar estímulos estressantes e gerir sua emoção, naufragaria, ponderou Marco Polo. Essa é uma história sem precedentes, afirmou o Dr. Thomas. Nem o criativo Nietzsche em seus delírios imaginaria uma história como a dessa criança. Disse Michael. Não sei se Jesus passará nos testes da inteligência socioemocional, que é muitíssimo mais complexa do que a inteligência lógica dos testes de QI, mas é inquestionável que sua história é revolucionária, concluiu Marco Polo com propriedade. Todos concordaram. Durante esses acalorados debates, incontáveis cristãos, budistas, judeus e ateus começaram a acompanhá-los pela internet. Inclusive os islamitas, até porque Jesus era um dos personagens mais citados no Alcorão. Segredos e mais segredos.
Os membros da mesa nunca imaginaram que a biografia de Jesus escrita por Lucas fosse essa fonte insondável de mistérios. E estavam apenas no início dos debates. Não sabiam aonde chegariam.